Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. O grande axé para os nossos brasileiros, entrando na poderosa presença de nosso Pai, Criador do céu e da terra. Pedra preciosa. Eu já falei que lhe amo hoje? Não, eu amo todos vocês. O grande axé para os nossos brasileiros, a nossa rainha, princesa, que é as mulheres queridas do nosso Brasil. E também tem os homens, né? Os homens guerreiros, fortes, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. O grande, valioso, os homens de dentro do nosso Brasil. O grande axé para todos vocês. Bora começar a falar com Deus, entrar na poderosa presença de nosso Pai. Porque quando Deus fala com a gente e nós fala com Deus, a vida da gente é maravilha. Entrando na presença dele, e eu convido vocês, todos do outro lado, para rezar com nós, explicando, que nem eu estou aqui explicando, mas estou aqui falando do amor de Jesus dentro da minha vida. O amor de Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz para salvar a gente. Mas não foi só a cruz que ele morreu. Ele foi apunhalado, amarrado, andou com a cruz pesada nas costas, muito pesada, e a cruz é os pecados de nós. Ele foi apunhalado, batido, apanhado, furado, o sangue partiu. Pediu água, ninguém dava. Até na cruz, quando pediu água, o Judas molhava a cara dele. Que sofrimento Jesus passou para salvar nós. Para salvar a gente. Ele, para salvar todo de nós, as pedras preciosas. Então, ele sofreu, mas ele tinha certeza que tudo que ele estava passando, ele virou santo e salvou todos da gente. O Judas judiou de Deus muito. A dor que Deus estava sofrendo, nenhum da gente passou, até se margalhasse um da gente, apanhado e tudo, mas não sofreu tanto que Deus sofreu por a gente. Por a gente. E por que a gente aqui nessa terra não faz nem pelo sinal, nem reza uma Ave Maria, que Deus deixou para nós, um Pai Nosso, uma Santa Maria, para nós rezar, para chegar até Jesus, para Ele ter orgulho, felicidade por os filhos, que é a gente, todos. Por que não animar Jesus Cristo, nosso Salvador? Por que não falar com Deus
pedir, mas também agradecer. O dia a dia da gente, a noite que Deus dá para nós, coloca a nossa cabeça no cabeceiro e dorme tranquilo. Jesus, lembre que Deus morreu pela gente. Milhões de gente não vai até a igreja para rezar. Nem dentro da sua casa, porque se todos da gente rezar dentro da nossa casa, tirar um pouquinho dos minutos para falar com Deus, para explicar o que está passando, para querer Ele fazer as coisas certas, pedir a Deus pela nossa vida o que é que a gente quer de certo. O que é que vocês querem que Deus faça com vocês, com a sua família, com esposa e esposa, papai, mamãe, vovô e vovó? Qual é o tipo de doença que tem milhões de gente doente dentro do nosso Brasil? Eu nem falo fora do Brasil, mas também fora do Brasil tem milhões de gente brasileiros, fora do Brasil também, que é doente. Milhões já nasceu doente, na cadeira de roda, com doença terrível. Mas só vai saber que Deus existe na hora da doença. Porque está doente e diz assim: Pai, cura meus filhos, cura eu, Pai, cura minha mulher, minha esposa, meu pai, minha mãe, cura essa criança que acabou de nascer doente. Só nessa hora. Se não tiver ninguém doente, clamando por Deus, botando a mão na cabeça, não chama Jesus, não fala com Jesus. Não pede a Deus. Tá tudo bem, não tem doença nenhuma, tá tudo bem. Então não precisa falar com Deus, não é? Mas aí é onde vocês se enganam. Falar com Deus não é só na doença. Falar com Deus é na alegria. Se tá tudo com saúde, aí é que a gente vai falar com Deus e agradecer a Deus. Pela minha vida, pela vida de vocês todos. Aí você tem que dizer: Pai, obrigado pela minha saúde, pela minha família. Que tá todo mundo perfeito. Aí quando tá na doença, Pai, me ajuda. Pai, traga saúde, proteção, cura esse, meu Deus. Cura meus filhos, minha casa, minha esposa, meu esposo. Pai, cura, Pai. Já nasceu doente aquela criança. E ali tá a criança lá no UTI, sendo incubado. Aí pega com Deus: Senhor, é em tempo de arrancar a cabeça, o cabelo, de pedir a Deus pela cura daquela criança. Mas quando essa criança estiver bem, ninguém chama por Deus, só chama na hora da doença, na hora da dor. Está errado, gente. Minhas pedras preciosas, está tudo errado. Então clame por Deus na hora da alegria. Não é só na dor. Tem um termo que sempre eu falo para os meus consulentes. A gente tem que clamar a Deus pela a saúde, pela dor, o sofrimento. Gente. Tiver com sede, Pai, me dá um copo d'água, Pai. Se tiver com a dor, Jesus, eu estou com a dor. Passa essa dor. Se eu estou triste, Senhor, estou triste, me traz a minha alegria.
E Jesus leva. Jesus passa a dor. Jesus é na hora da tristeza, da dor, do sofrimento e da alegria. Jesus é o nosso Pai valioso. Não tem uma pedra preciosa que está aqui nessa terra que é que nem Deus. Porque Deus só tem Ele. Ele é o nosso Pai valioso, lindo e maravilhoso que tem para a nossa vida. Jesus é tudo de bom na nossa vida. Sem Jesus, nós não é ninguém. E também não estaria aqui. E nem tinha nascido. Jesus, ele fez a gente gerar, criar a gente. Nós caminhamos, viramos adultos, trabalhando, mulher e homem. Tudo da nossa vida Jesus faz. Ele não fez, ele faz até hoje. Até o dia que ele vir buscar a gente. Só pretende Jesus. É do tempo dele, não é do nosso tempo. E todos da gente é igual. Nós vamos para o mesmo caminho, nós vamos para o mesmo local. Ali acaba toda a diferença de uns aos outros. Ali naquele lugar, acaba toda a diferença dos aos outros dentro do cemitério. Aquele caminho que a gente vai passar. Aonde nossos pais passou, nós vamos passar. Ali é tudo igual. Não tem um melhor que tem outro ali dentro, não. Então, coloque isso na sua cabeça que eu estou falando, para milhões de mulheres, milhões de homens. Fale com Deus, converse com Deus para a vida de vocês, dar muitos anos de vida, saúde e proteção aqui nessa terra, para nós todos. Porque quando a gente pede saúde e proteção, que reza os minutos, que tira seus minutos para rezar, para falar com Deus, Jesus, ele protege nós, ele fica com nós. Se nós estamos dormindo, Jesus está do nosso lado. Se a gente está trabalhando, Jesus está. Se a gente estiver fazendo qualquer coisa, dentro de casa, no trabalho, na rua, Jesus, ele está com nós. Deus é maravilhoso. É o nosso lindo Deus querido, que é Jesus Cristo, o nosso grande e valioso Jesus, nosso Salvador. Para sempre será louvado o nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu estou entrando na sua poderosa presença. Trazer a saúde para aqueles que tanto, meu Deus, que precisa, que nasceu já doente, aqueles jovens que estão na cadeira de roda, com uma criança doente, moça, rapaz, criança, vovô e vovó, senhora e senhor, aqueles acidentes que acabou de ter, que o Senhor dê a cura, alivie a dor daqueles, meu Deus, que acabou de ter acidente. Meu Deus, aqueles que acabaram de falecer, que o Senhor dê a paz para a família, tirando a dor, o sofrimento da família. Pai, aqueles que estão doentes nos hospitais, vai lá, Jesus. Acampe seus anjos lá. Leva a cura, a alegria, o poder do Senhor para todos aqueles que estão precisando. Pai, alivia a dor deles, o sofrimento, meu Deus. Meu Deus, aqueles que estão em casa, acamado em cima de uma cama, meu Deus. É numa cadeira de roda, Jesus. Não se vira por eles mesmos. Que pretende os outros, botando comida na boca, dando um banho, dando os remédios, que alivia a dor deles todos, Jesus.
Porque o Senhor tem poder, Deus. O Senhor é valioso. É o grande nosso Pai, maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Senhor, aqueles que estão fazendo uma cirurgia, que o Senhor vai até ele. Aquela moça que está me pedindo a cura, seu Perna Branca, vai até ela e faz a cirurgia dela. Por favor, seu Perna Branca. Eu peço a meu pai João de Angola e meu pai Joaquim, nessa hora, meu pai, que seu Perna Branca vai até ela e faz aquela cirurgia. Que Deus é tão valioso, tão lindo, que vai fazer essa cirurgia com o Senhor também. O grande axé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, para sempre será louvado o nome de nosso Pai. Amém. Eu vou falar aqui para vocês as minhas pedras preciosas. Vai fazer 2 meses. É porque eu não posso botar aqui. Se eu pudesse, eu botava ela falando o que Deus fez com ela. Quando ela me pediu. E eu vou falar aqui para vocês. Só Jesus, gente. É só Jesus. E os irmãos de Luiz que faz as bênçãos de nós todos. É Jesus. Ela caiu e ela estava com bastante peso, quase 130 ou 140 quilos. Eu vi ela. E ela veio a mim. Ela veio a mim. E ali ela caiu. Quando ela caiu, a coluna dela quebrou. Abaixo da pá. E ali, quando ela caiu, tudo bem, não se levantou, foi os rapazes que levantou ela em casa, viu, gente? E ali, botou ela em cima da cama e ela ficou sofrendo, dor, mais dor, dor. Aí foi no médico, o médico passou a ressonância e quando chegou com a ressonância, mas ela primeiro ficou em casa. E ali, ela com aquela dor, ela veio a mim. Pedir para eu rezar, para curar ela daquela dor tão forte que ela estava sofrendo. E aí o filho, sem saber o que fazia e tudo. Quando ela me pediu para eu rezar dela, eu rezei com todo o meu amor, com todo carinho, assim como eu faço com os outros que me procuram. E ali eu pedi a seu Perna Branca, meu pai João de Angola, para curar ela daquela enfermidade que estava abaixo da pá, na coluna grande do corpo, que pega o pescoço até as cadeiras da gente, que curasse ela, que operasse ela definitivo. Passou, vai fazer 2 meses. Passou, ela foi no Beto. Eu tenho que ir no Beto para que ela estava sentindo. Embaixo, perto das cadeiras, tinha um buraco desse tamanho, antes dela cair. A coluna dela botava uma mão dentro, para dentro, que ela me mostrou. E ali eu rezei, né? Pedi a seu Perna Branca. Ela mandou a foto, veio assim, eu rezei assim, passando a mão, pedindo a seu Perna Branca que operasse. E aí foi no médico. Quando ela chegou no médico, o cirurgião, foi tirar o cirurgião, não, ortopedista, foi tirar a ressonância.
do pé do pescoço até das cadeiras. Onde tinha um buraco, né? Que ele podia botar uma mão dentro. E lá, quando ela recebeu a ressonância, ontem ela recebeu, foi ontem. E ontem tá aqui ela, o álbum dela. Agradecer a eu, porque aonde foi quebrado, abaixo da pá, tava uma costura, o osso tinha quebrado, mas já estava colado. Que foi da queda que ela levou, que quebrou a coluna dela. Aí o médico falou para ela, olha, quando ela foi levar a ressonância, olha, a coluna da senhora foi quebrada, abaixo da pá, mas só tem uma costura que quebrou e colou de volta. Aí ela celebrou. Foi a dona Laide. Agora, embaixo tem um buraco que a coluna da senhora envergou para dentro. Gente, ela não pensou 2 vezes. Ela mandou o álbum falando, agradecendo a eu, por eu rezar nela e colar a coluna dela que foi quebrada. A dona Laide foi os orixás da senhora. Aí o médico falou para ela ontem que já foi colado o osso dela aonde foi quebrado. Então o médico falou, quem foi o médico perguntou para ela, quem foi o médico que colou a coluna da senhora. E só tem uma costurinha. Aí ela disse, foi a senhora que reza, que eu pedi para ela me rezar, desse sofrimento, dessa dor na minha coluna, que eu sentia que tinha uma coisa estranha, que a dor era muito, mas depois que ela rezou, a dor passou. Aí ele disse, então, a reza dela foi muito forte, que colou a coluna da senhora, aonde foi quebrada. Quando ela me falou ontem, eu chorei de tanta alegria. Ela chorava de lá e eu chorava de cá. Agradecendo. Aí eu botei minha velhinha para meu pai, seu Pena Branca. E ele pegou alegre, sorrido, porque foi ele que faz as cirurgias. Quando as pessoas vêm para mim, ele é quem faz a cirurgia, seja em qualquer lugar, qualquer que problema que for. Por isso que eu falo aqui para vocês que não tem problema de doença, por isso que eu rezo e todos ficam bons, não tem problema de doença, qualquer problema. Ele curou ela e fez a cirurgia na coluna dela. E ela disse que ia vir fazer o álbum e botar, porque foi na minha oração que colou a coluna dela. Que notícia maravilhosa, que palavra maravilhosa que seu Pena Branca. O grande axé para ele, o grande axé, seu Pena Branca. Fiquei feliz demais, fiquei muito feliz. E ela também. Que se a coluna tivesse, como estava quebrada, ela ia para o ponto-socorro e ia fazer a cirurgia, né? Mas quem fez foi seu Pena Branca. Elas veio só agradecer e chorar de alegria. O filho dela também. Gente, é prefeito. Aqui, ó.
Ficando com Deus, que eu estou com Ele, seu Pedra Branca que está aqui, meu pai Oxalá, meu pai Ogum, Xangô, Caú, Cabicilê, todos eles que estão aqui, meu pai Oxalá, Babá, e Oxóssi, Caçador, com a minha mãe Inhaçã, minha mãe Manjá, Sereia do Mar, minha mãe Oxum. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Todos vocês estão comigo, seu Pedra Branca. Outra, seu Tranca-Rua das Almas, seu Rei das Sete. Meu pai João, seu Caveira. Maria da Vaia, que está aqui comigo. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Fica com Deus e até amanhã.